Olá, eu sou a Nô Figueiredo, eu estou aqui no Mackenzie junto com a professora Pérola Felipete Brocanelli, professora doutora em arquitetura e o que mais? Urbanismo. Eu sou doutora em paisagem e ambiente. Como é que me conta do seu doutorado? Bom, só fazer um parênteses aqui, eu conheço a Pérola desde 2007, eu fiz a minha pós-graduação aqui no Mackenzie com ela, era a minha professora mais querida e a gente ficou muito amigas. Principalmente, eu acho, pelo sonho dela, que é um sonho que eu compartilho e que eu quero dividir com vocês. Dividir não, multiplicar com vocês, que a gente, queremos ver esse sonho não só em São Paulo, mas no mundo inteiro, no mundo. Não é? Nós somos assim pouco, vamos dizer assim, modestas, né? A gente quer no mundo. No mundo, exatamente. Mundo. E a gente quer um sonho para vocês, né? Para todos nós, todos né? Nós, isso. Nós queremos praias de rio, nós queremos praias urbanas, nós queremos uma cidade com qualidade ambiental. E a minha tese de doutorado, ela foi sobre o ressurgimento das águas na paisagem da cidade paulistana, né? O ressurgimento das águas na paisagem paulistana, como fator fundamental para a cidade sustentável. É o seguinte, sempre me incomodou muito, desde a graduação, da minha graduação, né? A questão de que os rios não são mais rios, são canais de esgoto. Então, eu fiz o mestrado pensando na água na cidade, como isso poderia ser reinserido, e fiz o doutorado pensando também nessa questão. E aí estudei o território. Nesse estudo eu entendi que seria possível estabelecer diretrizes ambientais para a cidade de São Paulo nas chamadas operações urbanas na época. Estávamos em 2004 e era uma diretriz municipal as operações urbanas, que são grandes áreas, né? O que são operações urbanas? São grandes áreas no território da cidade destinadas a uma restauração, uma requalificação urbana. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, tipo a Barra Funda, né? Ou a Lapa de Baixo, ou Água Branca, áreas que foram a Berrini, né? A Berrini não. A Berrini não. Águas Espraiadas, né? Então, são áreas da cidade onde foram dados incentivos para que a urbanização acontecesse de uma forma melhor, ou um pouco mais organizada. Mais organizada, né? Enfim. Só fazendo um parênteses, 2004 não tinha nenhuma história da falta d'água que nós estamos vivendo agora. Não, e você já estava falando disso, sim. Já era uma coisa que era para começar a se pensar, que já era para começar a fazer alguma coisa e ninguém estava fazendo nada, né? A não ser você lá, né, incentivando, algumas falando. Algumas pessoas sempre falaram, né? O Samuel Murguel Branco sempre falou da qualidade das águas, o Aristides Almeida Rocha lutou pela despoluição do Tietê em 92, né? E o Samuel, antes disso, tem uma vasta literatura, tem obras de educação infantil, educação ambiental para crianças. Então, nós temos pessoas empenhadas, né? Agora, me perdoem aqueles que eu não estou lembrando o nome, né? Mas existem essas pessoas, a própria Maria Assunção, que nossa colega, nossa mestra, nossa guru. Maria Assunção Ribeiro Franco, né? Que foi minha professora na faculdade, que coordenava esse curso aqui no Mackenzie, que foi também professora da Nô e que é uma grande lutadora das questões ambientais, né? Então, muitas pessoas, a Maria Helena, né? Todo o staff, todos os professores que são paisagistas, todos os biólogos, todos os botânicos, ou seja, os ecochatos, né? Os verdinhos. Então, eu acho que existia isso. Agora, eu fui mais a fundo nessa questão de mostrar um Tietê diferente, um rio Tietê diferente, né? Através da urbanização das suas margens, diferente do Deli Jaikov, da USP, que ele fala de hidroanel, de hidrovias, então ele está dentro do rio, ele tem uma lógica de um transporte fluvial. Eu tenho uma lógica do uso do solo. Então são lógicas diferentes para uma transformação. Não que uma não influencie a outra, né? Mas são lógicas complementares, vamos dizer assim, né?
Tem uma imagem que foi feita em cima do seu sonho, né, da sua tese de doutorado, que viralizou, não é? É. Então, depois que eu defendi a tese, em 2007, em 2012 eu fui chamada pela National Geographic, por indicação do professor Aristides, que esteve na minha banca, Aristides Almeida Rocha, e ele me indicou, e o repórter, que é o Thiago Medaglia, ele me entrevistou e a gente não tinha imagem, porque só tinha croquis, aquela coisa, né, de professor doutor, né, aquela que só tem croquis, tudo muito técnico, não tinha uma imagem que conquistasse as pessoas. Então a editora Abril, ela contratou um ilustrador, que não me recordo o nome, que fez uma ilustração em cima do que eu estava falando e do que eu tinha estudado. E essa imagem viralizou. Como que essa imagem se tornou um viral no Facebook, né? Um rapaz, pode falar o nome dele? Hugo Lapa. Ele viu a matéria na National, ele é morador de Atibaia, era morador em São Paulo, e ele pegou a imagem e escreveu embaixo, eu quero uma São Paulo assim, e pôs no Facebook dele. E aí, né, foi indo. Todo mundo começou a compartilhar. Foi indo, compartilhando, e aí os meus alunos falaram, professora, você viu que o seu projeto está no Facebook? Eu falei, como? Né? Como? E aí, então, os alunos acabaram descobrindo e entrando em contato com esse rapaz e falaram para ele, como que você pôs o projeto da professora na rede e não pôs o nome dela? E esse rapaz, muito honesto, me ligou e falou, professora, eu morava em São Paulo, eu nunca tive intenção, né, de fazer nenhum bafafá aí, nada, mas se a senhora quiser eu retiro a postagem do ar, que é tão antigo isso, né, o tempo passa tão rápido que o Facebook não tinha edição, né. E aí então eu falei, não tira, deixa, porque se as pessoas estão multiplicando é porque elas querem alguma mudança. E aí, realmente, a última vez, na ocasião, quando eu olhei, tinha mais de 15 mil compartilhamentos, né? E aí o Thiago, que era o repórter da National, me ligou e falou, Pérola, a gente precisa fazer uma matéria porque viralizou, como você fala, né? A matéria viralizou. E aí a gente fez uma reportagem, e eu não sei se por ter havido isso ou pela qualidade da matéria, que eu acredito que os dois, né? Essa matéria ganhou como a melhor matéria daquela edição de março de 2012, das 35 Nationals do mundo todo. Então isso foi muito importante, porque isso mostra que existia já em 2012, né, uma vontade muito grande da população por cenários urbanos diferentes. Então isso é muito legal, né? E é por isso que a gente está trabalhando, a gente realmente quer uma cidade que seja bom morar, e aonde tenha água para beber, né? Que a gente possa ter qualidade de vida. Sim. Tem assunto de sobra. A Pérola entende muito. Procurem ela, procurem no YouTube, na internet, tem um monte de coisa. Gente, esse assunto é fascinante. Eu adoro ouvir a Pérola contar tudo isso. E apesar da gente achar que não tem solução, a gente acredita que tem solução. Tem que ter vontade. Vou contar uma coisinha, vou subverter a ordem. Conta. Vocês vão ver em breve, se tudo der certo, né, um projeto desenvolvido pelos alunos aqui da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, que eu tive o prazer de liderar, né, de coordenar, aonde fizemos, né, um parque para a Foz do Ticoatira, entre a linha do trem e o próprio Tietê e a própria Marginal. E ali nós ensaiamos uma praia urbana, aonde se retira uma vazão, um volume de água, se purifica essa água e se cria uma praia urbana. Isso é uma saída, é uma hipótese, é uma tipologia de parque. Esses parques compridos, né, que se ligam ao Tietê e que vão criando células de purificação da água, onde nós possamos aproveitar e que possamos também ter uma melhoria geral da qualidade das águas, né? Então a Nô falando, né, vai dar certo, não sei o quê. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu acredito, gente. Vou falar olhando para vocês. Eu também acredito. Eu acredito. Nós vamos ter uma cidade melhor e eu estarei viva para ver. Com certeza. Eu também. Nós vamos estar juntas ali na beiradinha da praia, as duas velhinhas ali. Velhinhas. Mas a gente vai estar lá, hein? Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer a Pérola.
Eu adoro a Pérola, super querida, que delícia estar aqui com você, estar aqui no Mackenzie de novo. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos, aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. Pérola, tem algum jeito que as pessoas possam acessar? Tem um site, um blog, alguma coisa que você queira divulgar? Olha, tem por enquanto o meu e-mail, No. Seu e-mail. Meu e-mail, Pode e-mail divulgar institucional, sim. A No coloca, né, aqui no vídeo, o e-mail institucional. E é perola.brocanelli@mackenzie.br. Eu acho que é o canal mais fácil de me achar. Então, se quiserem falar com a Pérola, tá aqui o endereço, só mandar um e-mail para ela. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos!